Bom, no vídeo de hoje a gente vai... Mas que é isso? E aí, Turtles, lembra daquela máquina de portais que estava quebrada? Olha, Tetris, eu não tenho tempo para suas referências a Rick and Morty. Eu preciso fazer um vídeo sobre Rick and Morty. Não, mas você se lembra daquela máquina de portais que estava quebrada desde aquele evento anterior e eu nunca tinha consertado? Mas que evento anterior? Do que você está falando? Pra começar, essa porcaria nunca funcionou. Eu nunca vi você usando ela. Olha, só pra começar, eu literalmente sou de outro universo. E qual é a desse cenário novo aqui, hein? Ah, legal, né? Eu não ligo. Quer dar uma olhada nos universos? Tá bom. É rápido. Gravity Falls. Legal, né não? Olha, T3, eu vou te contar, eu tô impressionado, hein? Eu não imaginei que você... Deixa pra lá. Ok, eu sei que o Hamlet já fez um vídeo sobre esse episódio, mas eu também queria fazer e como o Hamlet não criou Rick and Morty, então eu também posso fazer. Enfim, esse é o último episódio da 7ª temporada e pode ser o que quiser, essa 7ª temporada foi uma das mais canônicas de Rick and Morty. Mais canônica que aquela abertura no espaço que o Rick ia usar para algum evento canônico que a gente nunca vai saber o que é. Nesse vídeo, a gente vai analisar o episódio Não Temer Morty, da 7ª temporada. Bem, eu sou o Turtle e esse é mais um Lo-Fi TV. Bom, o episódio começa com o Rick e o Morty num daqueles parques temáticos, tá ligado? Só que meio que eles não têm medo de nada. Pô, é o Rick e o Morty, né? Os caras viram tudo, literalmente. A gente viu coisas demais. Não é droga porque sabe, é divertido. Eu senti um pouco de medo de vez em quando ver vocês dois desenhando. Parece esse cara aí do nada e pergunta se eles gostariam de sentir medo de verdade. E ele começa a falar que também é da Terra e que lá é onde fica o lugar mais assustador do universo inteiro. Daí ele pega uma carona com os dois para mostrar o tal lugar mais assustador do universo. Só que quando eles chegam ao tal, é só uma lanchonete. E o Rick e o Morty ficam putos porque acham que o maluco só enganou eles pra ganhar uma carona de graça. Daí eles pensam, bom, já estamos aqui, né? Vamos comer um burgão. Só que aí esse garçom fala de um tal buraco do medo. Se quiserem ver o buraco, fica no banheiro masculino. Pera, como é que é? Buraco do medo, banheiro masculino. E eles vão no banheiro ver o buraco do medo e lá tem uma TV antiga com fita cassete, tá ligado? E aparece esse maluco aí, o mesmo lá da feirinha lá do parque. O Rick meio que não dá muita bola, mas o Morty volta correndo e pula no buraco. Seu merdinha! Daí no buraco o Rick e o Morty enfiam a porrada nos bichos doidos lá e meio que, entre aspas, superam os medos dele. Caralho, que foda, Leque. Eles voltam pra casa felizão porque venceu o buraco, mas daí do nada abre um fucking portal no teto. Daí lá tem o Rick mais jovem e a esposa do Rick. Que para aqueles não fãs de Rick and Morty, eu vou dar uma breve explicação. Basicamente a esposa do Rick foi morta em todas as dimensões e linhas do tempo e realidades possíveis pelo Rick original. Então o Rick C-137, que é o Rick protagonista do Rick and Morty, durante boa parte da série ele busca achar essa versão dele pra meio que matar. Voltando ao episódio, daí o Rick percebe que eles ainda estão no buraco, mas ele meio que taca o foda-se e leva a esposa dele e geral pra tomar um sorvete. Jovem! Eu não me importo com a sua idade, Rick. Eu nem quero chamar você assim. Esse é o nome do meu marido e ele acabou de morrer. Tô ligado. Então, 27? Daí o Morty tem mais teorias sobre qual é o medo que o buraco tá tentando mostrar. O Morty fala que o maior medo do Rick pode ser ter uma segunda chance, só que estragar tudo. Daí o Rick fala que o maior medo do Morty é ser um... Você pode conquistar o seu medo de ser um merda solitário e inútil. Você não acha que isso já foi encarado? No dia seguinte, o Rick manda um robozinho pra cantar e trazer panquecas pra Diane. Isso só não foi melhor do que da vez que ele construiu um robô pra trazer manteiga pra ele. Essa foi foda. Qual é o meu propósito? Me passa a manteiga. Ah, que droga. É bem-vindo ao clube, meu chapa. Daí o Rick convida ela pra ir num zoológico. Já no zoológico, o Morty percebe que o Rick não vai querer sair do buraco. Ele quer mais é ficar lá no buraco mesmo. Ele tá melhor lá do que lá fora. Então, pra que sair? Mas tem um porém. O buraco não se alimenta só do medo. Mas isso é assunto pra mais tarde. Daí o Rick e a Diane estão lá, conversando num banquinho, dando pão que faz os patos falar. Vai se fuder! Vai se fuder!
Qual deles? Arroba, tem pão. Anticlimático, né não? É, eles são uns merdas. Depois disso, o Rick e a Diane vão pra um bar espacial pra eles tomarem uma bebida azul misteriosa. Daí eles tomam muita cachaça azul, sei lá que porra é essa. Daí eles bebem com alienígena, vence o alienígena no concurso de beber. Ó, rapaziada, o maluco caiu no chão ali, ó. O alienígena morreu ali, ó. Ó, foi de arrasta pra cima. Ô, Foco! Depois corta pra um beco e rola meio que um papo emocional entre o Rick e a Diane. Você morreu em toda parte, pra sempre. Você é a única coisa que eu não posso substituir. Tá bom, senhor Chororô. Eu nem sou real, não lembra? Nada é real, esse é seu lance, não é? Depois disso, o Maury fala que o Rick tá morrendo e que o buraco tá se alimentando dele. Só que o Rick, como sempre, ignora. Ignora. Daí o Maury se cansa e volta lá pra aquela lanchonete lá do começo, onde eles acharam o buraco. Chegando lá, tá aquele carinha lá de novo. Buraco, o promotor do buraco, ou o estagiário do buraco? Mas tem um buraco aqui? Certo, eu deveria entrar lá e ficar chocado por não ter um buraco, ou será que tem um buraco? Então ele e o Maury meio que tem uma discussão muito estranha sobre quem tem medo do que e qual é o maior medo do Rick, ou o Rick não tem medo. Eu não sei, foi um diálogo confuso. Daí depois disso, o Maury começa a fazer um monte de coisas que ele pensa ser o maior medo dele. Só que aí ele percebe que o maior medo dele era de não ser aceito. Você só escreveu 4. Segura! Ninguém encosta e nem fala com esse garoto. Eu acho que isso já era meio que óbvio desde aquele episódio do que tem o tanque de desintoxicação. Desde aquele episódio onde o Maury meio que tira tudo de ruim dele, tá ligado? E ele vira meio que, sei lá, vira psicopata americano, não sei. É um episódio interessante, podia fazer um vídeo sobre também. Daí ele começa a fazer um monte de coisa constrangedora pra meio que sair do buraco. Corta pro Rick e a Diane comendo uns burritos na calçada, só que daí do nada a Diane começa a meio que bugar. Total. Qual é a do disco arranhado? Total. Vamos fingir que somos Total. robôs? Eu Total. tenho óleo em Total. casa. O que foi isso? Rick percebe que o Maury tá querendo acabar com o buraco e o Rick claramente não quer isso. Corta pra uma peça de teatro que o Maury meio que se dispôs a fazer. Daí o maluco aparece lá peladão no palco, do nada. Rick percebe finalmente que o buraco tá matando eles dois e resolve ajudar o Maury a sair também, tá ligado? Os dois começam a cantar pelados no palco. Daí aparentemente eles conseguem sair do buraco. Mas a questão é, será que eles realmente saíram do buraco? Eu não sei. Depois disso fica um loop de ir, voltar e sair do buraco muitas e muitas vezes. Cacete, isso vai admitir que tem medo. E acabar estando errado. 8 conto por um adicional de bacon? Tá de brincadeira comigo? Eu juro por Deus, a gente ainda vai estar saindo dessa merda de buraco daqui a 2 temporadas. Sim, Rick, de fato. Daí eles meio que tacam foda-se se eles estão no buraco ou não. Eles voltam pra casa meio que com medo de ainda estar no buraco. Depois disso se resume a literalmente o Maury meio que checando o tempo inteiro pra saber se aquilo era real ou não. Porém, com o tempo ele vai meio que esquecendo disso e meio que deixando pra lá. O cara termina a faculdade, a Summer se casa. Aí um belo dia, pã, olha só, foi tudo uma simulação do buraco de novo. Eles estavam no buraco esse tempo todo. Eles nunca saíram de lá, olha só. Quem esperava por isso? Com certeza eu não. Eu não sei vocês, mas já tá ficando meio chato. Será que eles estão no buraco ou nunca existiu um buraco pra começo de história? Bom, e finalmente o Maury sai do buraco. Ele percebeu que o verdadeiro medo dele era confiar no Rick. E que o Rick nem sequer tinha entrado no buraco com ele. E era verdade. The Rick chama o Maury pra comer umas panquecas, mas o Maury acaba falando que a Diane tava lá no buraco também. The Rick volta correndo, olha pro buraco e coloca a foto do Maury no buraco. E o episódio acaba. Ok, vamos lá, hora da análise. O episódio brinca o tempo todo com a nossa ideia de realidade versus percepção, levando os personagens e nós, os espectadores, a questionar constantemente o que é real ou o que é parte do buraco.
Bom, concluindo, eu gostei bastante do episódio. Por mais que eu prefira os episódios mais doidos e nonsense do show, eu também gosto dos episódios com... tem uma visão mais profunda das coisas, ao invés do Rick e o Morty simplesmente fazendo alguma coisa muito absurda, tipo um reality show com planetas. Isso aí foi longe. Concluindo, é um ótimo episódio. Rick and Morty tava meio que caindo nessas últimas temporadas, porém nessa sétima tá tendo uns episódios muito bons, cara. Na minha opinião, pelo menos. Veja os pós-créditos. Ok, mais um vídeo aqui. Valeu pelos 800 inscritos, eu acho que já tá quase 900 quando eu tô gravando esse vídeo. Valeu mesmo e valeu pelo feedback no vídeo de carros, tá tendo muitos comentários e valeu mesmo, cara. Eu queria avisar também que quando a gente completar 1000 inscritos, vai sair um episódio especial de 1000 inscritos que vai ser bem da hora. Então, esquece. Segue no Twitter, entra no Astronomical e é isso aí. Até a próxima semana, ou só, sei lá, se o vídeo for maior, até o próximo mês. E aí, T3, tá perto de consertar essa porra aí? Calma aí, tô quase lá. Só tenho que juntar mais um cloreto de titânio aqui com um pouco de plutônio líquido. Calma aí, Ih, eu fusão.